Jovem Pan News, eleições 2024. Jornal da Manhã. Olá, muito bom dia para você que segue bem informado aqui na rede Jovem Pan. Eu sou Mark Souza e a partir de hoje o Grupo RIC faz entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Ponta Grossa. Foram convidados todos os partidos que têm representação no Congresso Nacional, conforme define a lei. A ordem da exibição das entrevistas foi definida em sorteio, acompanhado pelas candidaturas. Todas as entrevistas terão 30 minutos. Nossa intenção é dar aos pontagrossenses mais uma opção para verificar propostas e ideias e assim fazer uma escolha consciente. O convidado de hoje é Aliel Machado, do PV. Candidato, obrigado por estar aqui. Seu tempo começa a contar a partir de agora. E a primeira pergunta é: por que você quer ser prefeito de Ponta Grossa? Bom, primeiro quero agradecer, Mark, a oportunidade de estar aqui na Jovem Pan. Vocês têm um público muito específico e muito fiel aqui na cidade de Ponta Grossa e a oportunidade de debater a nossa cidade. Eu quero ser prefeito porque eu acredito, sei que a política é um instrumento para melhorar a vida das pessoas. Eu comecei a fazer política sem pensar em mandato, desde o movimento estudantil debatendo os temas que são importantes da cidade. Transporte coletivo, a questão ambiental, do lixo, os problemas de infraestrutura nos bairros. Tive a oportunidade de ser vereador, presidente da Câmara. Estou no 3º mandato como deputado federal. Sou o deputado que mais recursos conquistou para a cidade de Ponta Grossa na história. Sou o deputado mais votado na história em Ponta Grossa. Mas tudo isso me faz pensar que ainda é pouco. E eu sei que o mandato de prefeito é um mandato que tem condições de implementar políticas públicas, de fazer a transformação que a cidade precisa. Como a política é um instrumento para melhorar a vida das pessoas, acredito que o cargo de prefeito é o cargo mais simbólico e o cargo mais bonito da República, pois ele é quem cuida da cidade. E na minha concepção, cuidar da cidade é cuidar das pessoas, fazer com que a vida delas melhore. E é por isso que eu quero e eu vou ser prefeito de Ponta Grossa. Aliel, uma das questões mais abordadas aqui na nossa audiência é a saúde e principalmente o fechamento do pronto-socorro municipal. Fecharam o pronto-socorro municipal dizendo que a demanda seria suprida lá pela UPA Santana. Todo mundo sabe que isso não aconteceu. Mesmo com os novos leitos do hospital regional, um hospital do município faz falta, pelo menos o que a população tem dito. Você pretende reabrir o pronto-socorro e como fazer para melhorar aí o atendimento de urgência e emergência na cidade? Bom, foi um equívoco o fechamento do pronto-socorro porque ele foi feito sem planejamento. Mas os leitos de internação, os procedimentos de média e alta complexidade é responsabilidade do governo do estado. O orçamento da prefeitura deve atender a atenção básica e atenção emergencial, pronto atendimento emergencial. Nós já resolvemos o problema da falta de leitos. Nós conquistamos agora, foi o meu trabalho, eu articulei com o governo do estado e com o governo federal a vinda de uma nova torre para o hospital universitário, 15 mil metros quadrados. Serão 239 novos leitos, 60 leitos de UTI, 14 novas salas de cirurgia. E isso, Mark, porque o problema não é só a construção, que já é extremamente cara. Nós estamos falando da manutenção e do custeio. O pronto-socorro, que tinha muitas reclamações no seu funcionamento, do ponto de vista da estrutura, da demora, das especialidades, custava 6 milhões de reais em números atualizados mensalmente, o que daria em torno de 72 milhões por ano. O orçamento para 2025 da saúde em Ponta Grossa é 331 milhões. Então, se você está propondo a construção de novas UPAs, de novos serviços de saúde, e você propor custear um hospital, é uma promessa falaciosa. Do ponto de vista orçamentário, não se resolve. Até porque, repito aqui, nós já resolvemos esse problema. A questão dos leitos é responsabilidade do Estado, nós já conquistamos um novo hospital, esse novo custeio da nova torre, que deve ficar em torno de 9 milhões de reais por mês da nova torre, será feito por aquele que é o responsável pelos leitos, que é o governo do Estado. Não concordo com o fechamento porque ele foi feito de maneira desorganizada, fechou uma porta e não deixou uma porta aberta, porém, seria um grande erro, agora que está sendo feita a reestruturação para aplicação dos recursos da saúde na atenção básica, falar na reabertura de um hospital municipal. Vai contra a lógica da organização de saúde. Candidato, pelos números que o senhor trouxe mesmo aqui,
são 330 milhões para a saúde, ok? Só que com os 2 hospitais que saíram da alçada do município, cada um custava 100 milhões, vai lá, em números atualizados. Você tem 200 milhões aí no caixa da saúde de Ponta Grossa, entre aspas, sobrando, que iam para hospitais, não vão mais. Tem bastante dinheiro já, como é que o senhor pretende realocar esses recursos? Não, porque as unidades básicas de saúde estão precárias. Nós temos dificuldade para ter acesso a uma consulta da atenção básica. Você vai numa unidade de saúde e demora 3, 4 meses. Nós passamos por um problema sério de não conseguir a contratação de médicos. A cidade sofreu bastante com isso. E essa precarização na atenção básica, nesse cuidado, faz com que a saúde entre em colapso. É preciso entender que o sistema de saúde é responsabilidade dos 3 entes: Estado, União e o município. O município precisa dar condições para que o cuidado na atenção primária, que é a prevenção, funcione de maneira correta. Nós temos outros gargalos e problemas na saúde que precisam ser resolvidos, como, por exemplo, a questão do atendimento à saúde mental, a questão da prevenção em relação às crianças que estão nas escolas e hoje não conseguem ter acesso a um especialista, um neuropediatra, acesso à receita amarela, que hoje é uma situação muito grave, principalmente para as crianças carentes, e a questão da regionalização do atendimento de saúde. Faltava recurso quando tinha que se bancar o hospital para aquilo que é de responsabilidade do município. Não tem dinheiro sobrando, é preciso fazer uma gestão com responsabilidade. O que eu pretendo fazer? O que nós vamos fazer? Nós vamos descentralizar o atendimento. Com esse recurso, é possível abrir 2 novas UPAs, que é a Unidade de Pronto Atendimento, que faz atendimentos emergenciais. Uma UPA no Jardim Carvalho, que pega uma região grande da cidade que não é atendida, e uma nova UPA em Oficinas. Essas UPAs devem custar em torno de 1.300.000, 1,5 milhão por mês. Então nós estamos falando já num recurso significativo, sem contar que a nova UPA de Uvaranas, que já está em construção, também vai depender de ter um recurso para o seu custeio. Então nós estamos com planejamento, fazendo os cálculos necessários para que aquilo que nós estamos nos comprometendo funcione de maneira adequada e a gente possa cuidar daquilo que é responsabilidade do município. Sobre as unidades básicas de saúde, esse tema é importante de ampliação. Vamos lá. Pelo protocolo federal, Ponta Grossa deveria ter 30, seguindo a regra federal. Hoje tem 54. Parece bom, mas não é, porque cresceu de forma não ordenada e não consegue dar qualidade. Como resolver isso? Ponta Grossa tem uma diferença de outras cidades porque nós temos uma cidade muito expandida. Por exemplo, nós temos mais unidades educacionais do que Maringá, mesmo tendo uma população menor. Isso porque nós temos bairros muito longe da cidade, a cidade já tem 200 anos, cresceu de maneira desorganizada e nós precisamos levar esses serviços e equipamentos públicos para as pessoas que moram mais longe. O que é necessário de ser feito? Nesse ponto que você cita do Ministério da Saúde, eu conversei muito ao longo dos últimos anos com a Secretaria Nacional de Atenção Básica do Ministério da Saúde. Nós temos serviços que podem ser custeados pelo Ministério da Saúde e que hoje, pela falta de um único profissional na equipe do Programa Saúde da Família ou pela falta de vontade do município, esse serviço não é prestado e ele pode ser custeado integralmente pelo Ministério da Saúde. Hoje o Ministério da Saúde, na atenção básica, está encaminhando para Ponta Grossa anualmente cerca de 38 milhões de reais. Com serviços disponibilizados pelo Ministério da Saúde, esse valor pode chegar próximo a 70 milhões de reais. Basta ter planejamento, conhecer daquilo que a cidade tem direito, da ampliação desses serviços, sem aumentar o custo do Caixa Municipal, fazendo ampliação da parceria com o Ministério da Saúde. Aliel, para terminar esse tema de saúde e passar para outros temas, há uma disputa da paternidade do novo hospital. Afinal, qual é o seu papel? Qual é o papel do governo do estado para a manutenção do hospital? Qual é o papel de cada um? Quando foi fechado o hospital municipal, o pronto-socorro, eu vi muita briga política. Os meus adversários se degladiaram, um começou a acusar o outro. O Marcelo Rangel começou a acusar a prefeita, a Mabel começou a acusar a prefeita, falando que estava errado, mas ninguém fez nada para ajudar. Eu pensei na cidade, não apenas no hospital. Nós trouxemos os novos médicos do programa Mais Médicos. Ponta Grossa foi a cidade mais contemplada do Paraná. Eu trouxe a ministra da Saúde aqui em Ponta Grossa, anunciamos o investimento no novo centro de reabilitação que já está autorizado a ser construído junto ao Hospital Universitário. E quando deu esse problema do hospital, eu coloquei isso como prioridade. A ministra veio em Ponta Grossa no ano de 2023. Eu, o secretário de Saúde do Estado, o então secretário Beto Preto e o reitor da universidade, professor Miguel, entregamos a ela um pedido para a construção de uma nova torre. Essa previsão tinha
como meta um investimento de cerca de 60 milhões de reais. Quando a universidade fez o estudo técnico sobre a necessidade, a quantidade de leitos, a complexidade de uma obra de saúde, esse valor aumentou para cerca de 110 milhões de reais. O Ministério da Saúde eu viabilizei 50 milhões de reais, destinei de emendas que tenho direito como deputado através da Comissão de Saúde outros 18 milhões de reais e tivemos o compromisso da universidade investir 20 milhões e o governo do estado através da Secretaria de Saúde 20 milhões. Não teve a participação de nenhum outro político a não ser esses atores que eu citei aqui. Quando nós conseguimos esse compromisso político, a Secretaria de Estado da Saúde assinou o termo de cooperação. Está previsto o investimento do governo do estado só para o final da obra, que é 2026. E depois, esses políticos ficaram abismados, porque é o maior investimento da história da saúde na cidade de Ponta Grossa, que nós conseguimos unindo o governo do estado e o governo federal. E aí vieram aqueles que queriam participar desse ato. Tudo bem, podem participar, a gente não quer divisão, podem comemorar junto conosco. Agora, a realidade é, o principal responsável por essa conquista, primeiro, foi a nossa universidade, o reitor da universidade, que me fez esse primeiro pedido, eu trouxe a ministra em Ponta Grossa. A viabilização financeira e política eu conduzi como deputado federal, assim como eu conduzi outras obras e outras ações que nós trouxemos ao longo desses anos. É por isso que o nosso mandato é o mandato que mais recursos trouxe para a cidade de Ponta Grossa. Vamos falar sobre esses recursos, então, deputado. Afinal, quanto o senhor trouxe de fato desses recursos? E, principalmente, muitos falam que o senhor é o candidato do Lula em Ponta Grossa. Qual o papel de Lula na sua campanha e em uma possível gestão do Alial? Bom, o governo federal hoje tem o presidente Lula como presidente da República. Eu não tenho relação com o Lula, eu tenho relação com o governo federal. E o governo federal é aquele que me dá condições de fazer compromissos de resolver os problemas que a cidade tem. Se fosse o Bolsonaro, da mesma forma, eu iria atrás. Eu sou o único dos candidatos que tem a experiência de Brasília, que sabe os caminhos técnicos, que conhece as equipes. E nesse caso do governo federal, eu tenho uma proximidade que me faz ter condições de fazer as negociações necessárias para resolver os problemas que a cidade tem. Quanto eu trouxe de fato, não é só de fato, a realidade já está acontecendo. Os médicos que nós conquistamos, que é valor imensurável, já estão atendendo nas unidades básicas de saúde. O recurso que eu consegui da Itaipu Binacional para pavimentação, as obras já começaram, são 17 milhões de reais vindos da Itaipu. Os recursos que nós trouxemos para a construção de campos de futebol society, reformas de unidade de saúde, a parceria com o Novo PAC, tem unidade básica de saúde no Jardim Los Angeles, no bairro do São José, tem a nova escola lá no São Martim, na região do Lagoa Dourada, que vai atender uma região de 12 mil pessoas, investimentos na área da educação, nós entregamos um novo CEMEI, recursos para a saúde de custeio, recursos para a saúde, para a compra de equipamentos, recursos para os hospitais de Ponta Grossa, Santa Casa, Bom Jesus, recursos para os colégios estaduais da nossa cidade, tanto para a compra de equipamento quanto para pequenas reformas. Já entregamos uma nova ala do hospital universitário, tem 20 leitos funcionando, foi recurso que eu encaminhei como deputado. Tem recursos impositivos, Mark, que o deputado coloca lá, que a lei garante, mas tem muitos recursos de articulação política. Por exemplo, anunciamos agora R$1.300.000 para a área do turismo, para fazer sinalização turística, e Ponta Grossa tem um potencial gigantesco, geração de emprego, valorização do nosso local. Então, de todas essas ações, nós temos aí, apenas nos últimos 2 anos, 1 ano e meio, nesse novo mandato, conquistados para Ponta Grossa, mais de 160 milhões de reais. Então são recursos de extrema importância nas mais diversas áreas, priorizando, lógico, a questão da saúde, que é um problema que hoje fere muito todos os pontagrossenses. Candidato, o senhor está certo em expor tudo o que o senhor fez, mas é função de um deputado federal fazer isso. Minha pergunta é, o Lula vai estar no seu palanque? O senhor quer que ele venha aqui pedir voto para o senhor em Ponta Grossa? Eu quero que o governo federal esteja presente. Eu vou repetir isso, Mark, porque a polarização de querer trazer candidato ou sigla não é o que as pessoas querem. Elas me dizem, eu não quero saber, eu quero saber que você resolva o meu problema. Isso, de fato, é o que importa. Não tratei com ele sobre isso, sobre campanha não tratei. Tive a oportunidade de conversar com ele agora em relação às propostas que eu estou conduzindo e o compromisso que eu arranquei lá. Minha Casa Minha Vida, eu vou fazer 3.000 novas unidades.
Aeroporto, um problema grave que atinge a nossa cidade. O desenvolvimento, o crescimento econômico, a industrialização depende de um aeroporto federalizado. Tenho compromisso, tratei com o ministro Silvio Costa, que é o ministro de Portos e Aeroportos. Nós vamos resolver o problema do aeroporto, que hoje é um caos na cidade de Ponta Grossa. Nós não temos como ter outras companhias aéreas, não temos como ter outras ligações com outros aeroportos, porque algumas aeronaves não podem descer aqui. Inclusive o terreno próximo do aeroporto de Santana, onde a gente pode fazer a expansão, é um terreno federal. Já tem o compromisso do governo federal de federalizar o aeroporto. E isso é o que importa, resolver esses problemas. Deputado, sobre essa relação com o governo federal, Ponta Grossa foi preterida naquela questão lá da escola de sargento e armas. Foi uma decisão do governo federal que não quis construir aqui. O que aconteceu? Por que Ponta Grossa foi preterida? Bom, foi uma decisão técnica dentro do Exército, foi no governo Bolsonaro que foi feito esse anúncio, não era no atual governo. Bolsonaro preteriu Ponta Grossa, nós queríamos muito que tivesse acontecido. Agora eles alegam que foi uma questão técnica decidida dentro do Ministério da Defesa, né, pelo Exército Brasileiro, para a construção lá em Pernambuco. Deputado e candidato à prefeitura de Ponta Grossa, ainda falando de política, o senhor é cotado para assumir a liderança da bancada paranaense em Brasília, que é um cargo de muito prestígio. Vamos lá. A sua candidatura é de verdade para valer? Ou o senhor está mais preocupado com Brasília e a candidatura é só para manter a base eleitoral aquecida? De maneira alguma. Eu tenho o sonho de ser prefeito de Ponta Grossa e entendo que os projetos que estão sendo apresentados pelos meus adversários não contemplam uma cidade do futuro. Os problemas que nós temos que resolver. Eu fico muito feliz hoje de ter o reconhecimento político em Brasília e ser respeitado, Mark. Independentemente de posição ideológica, todos os partidos políticos me respeitam e eu tenho um diálogo com isso. Eu lembro, por exemplo, quando nós tivemos um problema de uma castrense, uma mulher de Castro, que teve um problema fora do país com o sequestro dos seus filhos. O governo era Bolsonaro. Eu pedi ajuda ao Eduardo Bolsonaro e a gente foi junto atrás da embaixada do país que poderia nos ajudar para resolver esse problema. Eu lembro do atual governador de São Paulo, Tarcísio Freitas, fazendo uma entrevista me elogiando publicamente em rede nacional. Isso me dá muito orgulho, porque demonstra que, além das brigas políticas, precisa estar em primeiro lugar a vontade de resolver os problemas que as pessoas têm. E nesse caso aqui, eu tenho muito orgulho de ser pontagrossense, ser candidato a prefeito. Eu já fui candidato em 2016, fui para o segundo turno, quase ganhamos a eleição, e a candidatura é para valer e nós vamos ganhar a eleição. Candidato, alguns dos seus aliados participaram da gestão da Elizabeth Schmidt depois que ela rompeu com o Marcelo Rangel. Qual que é a sua postura, a postura do seu grupo? É de oposição ou de alinhamento com a atual gestão? Eu nunca indiquei ninguém para participar do governo. Tem partidos políticos que estão conosco que pontualmente algumas pessoas participaram do governo da atual prefeita. Eu sempre me mantive como oposição ao governo porque eu não votei na Elizabeth, ela nunca votou em mim. O senhor votou em quem na última eleição? Na Mabel, nós participamos do grupo político, mas eu nunca votei na Elizabeth, eu nunca estive no grupo dela e ela nunca votou em nós. Agora, o meu diferencial é que enquanto a Mabel e o Marcelo criticavam e não faziam nada, eu ajudei a minha cidade, não a prefeita, e nós viabilizamos os recursos necessários. E isso para muitas pessoas causou estranheza, porque elas são da velha política. Elas achavam que eu tinha que ficar agredindo, criticando. Não era período eleitoral. Agora, no período eleitoral, estou pontuando aquilo que eu não concordo da atual administração. Acabei de dizer que foi um erro o fechamento do pronto-socorro sem planejamento. Acho que os investimentos não foram priorizados da maneira correta e o debate está acontecendo. Candidato Aliel Machado, pelo PV. Candidato, vamos falar de transporte coletivo? Sei que é um tema caro. Eu vou chamar de você porque tem a minha idade aqui, é um jovem candidato. Sei que é um assunto caro para você, tracionou no mundo político depois de uma luta pelo passe livre, que envolve transporte coletivo. Como é que você vê essa questão atualmente? Nós temos uma contradição aí no edital da licitação nova, é a questão dos cobradores. Como é que você está vendo tudo isso? Você vai, por exemplo, refazer a licitação? Você pretende rever tudo isso caso seja eleito? Primeiro ponto, Mark, nós precisamos ter um contrato que seja transparente. Nós temos um problema da falta de transparência dentro de uma empresa que presta um serviço que é público através de uma concessão.
Nós temos problemas graves porque, para você conseguir reduzir o custo da tarifa, ao longo dos últimos anos, precarizaram o atendimento. Está muito doído para o trabalhador que mora longe ter menos ônibus atendendo, ônibus lotados nos horários de pico, sofrimento para ter acesso aos equipamentos públicos, para poder ir fazer uma consulta, para poder chegar no seu trabalho. Multiplique isso em todos os dias da sua vida. Pega um trabalhador que mora lá no Cristo Rei e precisa vir para Umburanas. Ele perde 2 horas. A pessoa que mora lá no Costa Rica só tem uma entrada para sair daquele bairro. Ela, para chegar no seu trabalho, é um caos. Para poder voltar para casa, para poder ir para a escola. O transporte tem que ser entendido como direito fundamental. Se nós entendemos que a educação, que a saúde, que a moradia é um direito fundamental, o transporte também deve ser compreendido. E é dessa forma que eu vou conduzir a questão do novo contrato. Nós tínhamos previsão de acabar o novo contrato e a atual gestão errou muito. Demorou para fazer uma proposta, ela sabia quando ia acabar. Nós vamos criar um contrato que tenha recursos necessários para que a passagem não seja um absurdo. De maneira progressiva, nós vamos implementar esse transporte que também não adianta ser barato, ter um custo acessível e ser uma porcaria. De quanto, né? Nós estamos falando? Eu tenho o compromisso de fazer a passagem a R$3. Eu já vi alguns falando em passe livre, é um sonho meu de consumo. Eu comecei na política, no movimento estudantil, defendendo isso. Mas eu não vou fazer uma promessa falaciosa. Nós estamos falando em milhões de reais de um recurso que hoje não tem subsídio nem do Estado, nem do governo federal. Então não é possível pegar o orçamento e eu abandonar a saúde, abandonar a educação, o funcionalismo público, que precisa de valorização, para colocar no transporte. Mas é possível avançar. Hoje nós temos uma tarifa de R$4, não é a tarifa técnica. A tarifa técnica está mais de R$7. Nós vamos conseguir reduzir o preço da tarifa, aumentando a qualidade do serviço no novo contrato, com novas exigências, diminuindo a lucratividade proposta para a nova empresa, porque ela não tem risco nenhum. Eu estou entendendo, então, que o senhor vai rever tudo. Nós vamos rever com certeza absoluta. Em que pese o atual ainda não esteja valendo, está suspenso, foi feita a suspensão. Então não é nem rever, é fazer um melhor do que aquilo que tinha sido proposto anteriormente. Vamos falar de habitação, candidato. Ponta Grossa é uma das 3 cidades do estado com maior déficit habitacional. Nós temos outras cidades do mesmo porte que tem muito mais avançada essa questão de pavimentação, de drenagem. Nós temos hoje 3.000 famílias em Ponta Grossa, mais ou menos, vivendo em áreas de risco, na encosta de morro, em córregos. Como resolver tudo isso? O déficit habitacional é de mais de 20.000. 3.000 são aquelas de extrema urgência. É por isso que eu estou propondo 3.000 novas moradias durante o nosso mandato, através do programa Minha Casa Minha Vida, com parceria da Prefeitura. Queria resolver tudo, mas a gente vai priorizar o que é mais importante. Como que nós vamos fazer isso? Primeiro, nós não vamos criar grandes conjuntos habitacionais que jogam a população para longe. Isso cria uma despesa muito grande para a Prefeitura, precariza as condições de moradia dessas pessoas. Nós temos vazios urbanos, terrenos públicos da prefeitura e terrenos que podem ser desapropriados para fazer em quantidades menores. Com isso, eu não vou ter a despesa de levar a pavimentação, de levar a escola, de levar a unidade básica de saúde. Nós não vamos criar bolsões de insegurança. Quando você cria esses conjuntos, joga as pessoas mais simples longe, você leva para lá também, infelizmente, o tráfico de droga, porque ele domina aquele espaço, problemas de segurança que são graves. Nós vamos resolver esse problema da moradia, fortalecendo a parceria com o governo federal. Eu tenho conversado bastante com o ministro Jader Filho, que é o ministro das cidades. Nós temos discutido sobre a importância desse investimento habitacional em Ponta Grossa. Eu já estou ajudando a resolver isso. Nesse primeiro ano do governo federal, nós já garantimos para Ponta Grossa 204 novas casas. E além do Minha Casa Minha Vida, nós temos investimentos previstos também em parceria para resolver a questão fundiária, para a gente disponibilizar o documento para aquelas casas que hoje estão irregulares, que também é dignidade em se tratando da questão de moradia. Aliel Machado, candidato do PV à Prefeitura de Ponta Grossa. Falar de infraestrutura, candidato. O senhor já até falou rapidamente, eu queria me aprofundar na questão do aeroporto. Vamos lá, Ponta Grossa, cidade de polo dos Campos Gerais. Campos Gerais inteiro tem mais de 1 milhão de habitantes. Nós não temos um aeroporto que preste, no português bem claro. E a questão também das ferrovias, né?
A Nova Ferroeste, se sair do papel, vai deslocar boa parte do fluxo ferroviário aqui de Ponta Grossa. Como é que o senhor pretende trabalhar com isso? E também essas ferrovias, né, que cruzam a cidade, ficam disputando ali espaço com os carros e pedestres. Há algum plano para melhorar tudo isso? Bom, é uma responsabilidade de quem? Do governo federal. Em se tratando das ferrovias, o ministro Renan, que é o ministro dos Transportes, ele já disse que está revendo a questão dessas concessões e que pode ter uma renovação de contrato. Essa renovação de contrato vai permitir com que o governo federal exija novas obras, que desvie os trens que hoje passam em lugares estratégicos e criam caos na cidade. Se a gente chega próximo do contorno leste, lá no Santa Mônica, acesso para a nossa Universidade Tecnológica, vira um caos. Se nós olhamos também para a questão lá do Rio Verde, próximo ao Lagoa Dourada ou na Palmeirinha, nós temos problemas graves em relação às ferrovias. O que eu vou fazer? A possibilidade que eu tenho com a proximidade do governo federal, com o ministro dos Transportes, eu vou conseguir exigir, participar com a prefeitura, talvez disponibilizando o projeto, criando as alternativas para resolver o problema do trânsito. A parceria com o governo federal vai facilitar com que eu consiga resolver o problema das ferrovias. Em relação ao aeroporto, a proximidade de Ponta Grossa com Curitiba, com o aeroporto de São José dos Pinhais, dificulta alguns investimentos aqui na nossa cidade. Como fazer isso? Não é possível com recurso da prefeitura. Eu já tenho compromisso, foi um dos assuntos que eu tratei com o presidente da República, de federalizar o aeroporto em Ponta Grossa. Nós vamos entregá-lo à Infraero, entregá-lo ao Ministério de Portos e Aeroportos, para que eles façam os investimentos do governo federal. Ampliação da pista, ampliação do suporte para passageiros ali, para que novos investimentos possam acontecer. Isso tem a ver com a industrialização na nossa cidade. O compromisso que eu tenho, que eu já tratei com o governo federal, é federalizar o aeroporto de Ponta Grossa. Ainda falando em infraestrutura, Mark, que me permita, rapidamente, nós precisamos tratar da lógica da vivência das pessoas. A ligação entre bairros aqui na nossa cidade também diz respeito à infraestrutura. Sim. Nós temos ligações de bairros importantes. Eu vou insistir naquela região que nós estamos do bairro Neves, que na verdade tem que ser um novo bairro, porque você pega hoje a ponte do Rio Verde ali, próximo da entrada da Rua Sebastião, pro lado de lá tem 12 mil pessoas separadas por uma pontinha estreita. Ali nós temos como resolver ligando o Lagoa Dourada ao contorno leste, nós temos como ligar o São Martim com Costa Rica, fazendo ligações importantes que vai dar fluxo no trânsito da cidade. Investir em tecnologia para o nosso trânsito, vias específicas para os ônibus, para os carros de aplicativo, para os táxis, para os carros de emergência, facilitando o acesso do trânsito e levando equipamentos, dentro do possível, para os bairros da cidade, para que os bairros tenham vida, para que as pessoas precisem vir menos ao centro da cidade. O tempo está avançando, candidato, mas eu quero falar de um gancho que o senhor trouxe aqui de industrialização. Vamos lá, os terrenos que são os ideais para as grandes indústrias, aqueles com margem na rodovia de pista dupla e com gás encanado, estão cada vez mais escassos. Como resolver isso para atrair mais investimentos? Você já deu a deixa. Para você atrair indústria, ela olha duas coisas fundamentais. Infraestrutura logística, que tem a ver com as rodovias, e a questão da canalização de gás. Dependendo da indústria, ela olha também a questão da água. Sim. Nós, em Ponta Grossa, temos o terreno da Embrapa, que está próximo da rodovia e está próximo da canalização de gás. Não todo o terreno, mas nós podemos usar parte do terreno da Embrapa em negociação com o governo federal. Veja só, vou chamar a atenção de você que está me ouvindo. Quando a gente fala de infraestrutura, quando a gente fala de casa, quando a gente fala de saúde, quando a gente fala de hospital, quando a gente fala de ferrovia, quando a gente está falando agora de industrialização, depende do governo federal. A nossa candidatura está trabalhando as propostas há bastante tempo e já estamos nessa negociação. Eu vou trazer parte desse terreno da Embrapa, que é do governo federal, para ampliar o nosso distrito industrial. Vai facilitar a questão da infraestrutura que deve ser colocada nesse local, com pavimentação, com a questão do gás que já existe, com a questão do aeroporto, porque fica próximo também, está próximo da rodovia. Com o governo federal, a discussão do pedágio está contemplando o contorno norte. Nós temos a proposta de duplicação da saída do contorno leste até próximo à rotatória, são 6 quilômetros, lá em Uvaranas. Tudo isso nós estamos falando de organizar a cidade como um todo.
A questão da indústria tem a ver com esse terreno da Embrapa. É o melhor local, a prefeitura não vai precisar pagar nada, nós vamos ter esse terreno, que é do governo federal, para ampliar a indústria aqui na nossa cidade. O senhor se considera um candidato de esquerda, uma esquerda light? Eu me considero um candidato progressista. Eu acho, Mark, que extremo de lugar nenhum presta. Eu acho que aqueles que querem rotular esse tipo de situação deixam de trazer propostas para a cidade. Mas é um debate importante, candidato. As pessoas querem saber se você é Lula ou Bolsonaro. O senhor deve escutar isso durante a campanha. Eu não acho que é importante. Eu acho que o importante, sinceramente, do fundo do meu coração, eu acho que o importante é capacidade de gestão. Eu já fui signatário do pedido de cassação do Eduardo Cunha. Eu já ajudei a caçar senador do PT. Para mim, pessoas boas e ruins existem em todos os lugares. Eu fui presidente da Câmara aqui, eu fiz a boa gestão do dinheiro público. Pessoas boas, honestas, tem em todos os partidos. Ruins existem em todos os partidos. Agora, do ponto de vista social, eu sou de esquerda. Porque é a esquerda que propõe que a vida das pessoas deve melhorar através do atendimento público, sem gastos desnecessários, sem gastar aquilo que não tem, tendo responsabilidade. Então, o debate que eu estou fazendo não é com esses extremos. O extremo de esquerda ou o extremo de direita que fiquem se degladiando. Eu quero governar para a cidade. O senhor tem 1 minuto para falar com os pontagrossenses. Eu quero agradecer a Jovem Pan. Pedir às pessoas que acompanhem as propostas de todos os candidatos, os debates. Olhem quem realmente está preparado, quem realmente quer ser prefeito para cuidar da nossa cidade. Eu não sou de família de político, eu não tenho rádio, eu não tenho televisão. Eu me fiz pela luta popular. Eu me fiz por aqueles que querem uma política que transforme e melhore a vida das pessoas. E essa é a oportunidade. A decisão que nós vamos ter agora é uma decisão que valerá por 4 anos. Os outros tiveram as suas oportunidades. São de famílias políticas tradicionais. Nós representamos a verdadeira mudança. A mudança que privilegia o bom gasto do dinheiro público, aplicando recursos naquilo que é mais importante e colocando a nossa cidade como prioridade de verdade. Porque para nós, Ponta Grossa está em primeiro lugar. Aliel Machado, candidato à Prefeitura de Ponta Grossa pelo PV, agradecemos sua presença. A gente volta amanhã com mais uma entrevista nessa série de sabatinas do Grupo RIC e da Jovem Pan. Até lá!